Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um nosso vídeo, canal incrível, mundo aqui da gente. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do que eu acho, só um pouquinho do que eu acho de ter host parents, família que trabalha em casa. Bom, a gente sabe que a nossa obrigação como au pair é sempre cuidar das crianças, fazer com que eles comam, fiquem seguros, não se machuquem e façam todas as tarefas que eles têm que fazer ao longo do dia. Que é ir pra escola, tomar banho, escovar o dente, comer as refeições que você prepara, fazer o dever de casa, voltar, brincar, ir pra natação e N coisas que você quer que ele faça. E quando você quer que ele faça tudo isso, você também deseja que ele faça da forma melhor possível no sentido de sem birra, sem pirraça, sem bagunça, sem gritar, sem espernear, sem que te dê muito trabalho também, porque ao mesmo tempo que é desgastante pra criança, quando o au pair quer, fazer alguma coisa, ou quer que ele faça alguma coisa e ele não quer, aí você tem que botar de castigo, a criança chora, você tem um estresse, você perde um tempo com aquilo pra poder lidar com a criança, ou talvez arranjar alguma forma de fazer com que a criança faça aquilo sem diretamente fazer, não sei se vocês sabem, se vocês entendem, na verdade, o que eu tô querendo dizer, mas quando você tem esses momentos que é normal, que toda criança tem, você tem um certo desgaste, sabe? Ainda mais quando você cuida de mais de uma criança. Imagina você tem 2 ou 3 crianças que às vezes você fala assim: ah, vai lá arrumar o teu quarto, que eles são um pouco mais velhos e eles não querem, e faz pirraça, você tem que colocar no cantinho, time out, você tem que tirar um videogame que às vezes você não quer ser aquela pessoa ruim, aquela pessoa, que é maldosa, que tira tudo, que só briga e tal. Então a gente sabe que é bem difícil você equilibrar esses dois pontos, que seria cuidar da criança de uma forma bacana e ter certeza que ela faça tudo, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa que ela gosta, uma pessoa que ela confia, e não aquele carrasco, aquela pessoa que, sabe, que fica ali no pé da criança. Mas o que isso tem a ver com os pais trabalharem em casa? Como a gente sabe, as crianças elas têm uma tendência, tá? Não é só criança americana, é criança brasileira também. Mas as crianças, elas têm uma tendência, quando os pais, ou principalmente a mãe, tá perto, ela achar que a mãe é autoridade, muitas vezes ignorar a opinião das outras pessoas, ou não compreender, ou não fazer o que as outras pessoas pedem, simplesmente porque a mãe dela tá ali, se ele deve fazer alguma coisa, provavelmente a mãe dele vai falar pra ele. Então esse é o primeiro ponto que acontece quando você tem, por exemplo, uma mãe que trabalha em casa. A mãe provavelmente pode ou irá, talvez de alguma certa forma, interferir no seu trabalho, mas não diretamente, às vezes indiretamente. Se a criança sabe, por exemplo, que a mãe trabalha no escritório, no andar de cima, muitas vezes, qualquer coisa que acontecer, a criança vai lá, correndo pro andar de cima, falar com a mãe, falar com o pai, pedir permissão, ou qualquer coisa, ou ainda pedir permissão de alguma coisa que você já falou não. Então, por exemplo, você falou não vai comer chocolate, a criança pega o chocolate, vai lá em cima e fala: mãe, posso comer chocolate? Aí a mãe fala: ah, pode, só um pedacinho. Você vai lá e come chocolate quando você já falou pra não comer o chocolate. Às vezes, você tem que ir lá fazer a criança fazer o dever de casa. Esse é um dos pontos, eu acho que mais difícil que o au pair tem que lidar, sentar a criança ali, mandar fazer o dever de casa, que às vezes a criança não quer, não gosta. Se a mãe ou o pai tá perto, muitas vezes a criança se distrai, ou a criança vai fazer alguma coisa com os pais e acaba não fazendo aquilo que você pediu, que é o dever de casa, que é uma coisa que é muito difícil. Então, às vezes, se o pai ou a mãe estando em casa, dificulta você um pouco a conseguir lidar com essa criança, ou muitas vezes você não se sente à vontade de praticar um pouco mais de pressão naquela criança, justamente porque os pais e a mãe estão perto, sabe? Quando o pai e a mãe não estão perto, provavelmente você vai aplicar um pouco mais de autoridade na criança, sabe, uma mão firme. Não, você tem que fazer.
Você não vai sair daqui até você fazer. Se o pai e a mãe tá perto, você provavelmente não se sente tanto confortável, não se sente tão confortável fazendo isso, sabe? Porque o pai e a mãe tá ali, às vezes você não, sabe, você cuida da criança, mas você não sabe como eles se sentiriam se você ser um pouco mais rígido com a criança pra poder cuidar dela e pra poder fazer ela fazer o que você precisa que seja feito. Às vezes também acaba estressando o au pair porque ele quer que a criança faça aquilo pra ele ter o trabalho dele pronto, mas às vezes os pais não enxergam aquilo porque eles cobram no au pair, mas eles não enxergam que eles provavelmente pode estar atrapalhando esse trabalho, e no futuro, às vezes no final do dia, eles vão cobrar de você se você fez tudo o que você tinha pra fazer naquele dia, que eles esperam que você tenha feito, e às vezes você não sabe como falar não, ou você às vezes fala não e eles ficam bravos, mas a culpa pode ser deles porque eles estavam ali. Outra coisa também de ter os pais em casa é os pais serem uma constante vigia do seu trabalho. Sabe, mesmo que indiretamente, mesmo que você acha que você não está sendo vigiado, você está sendo vigiado, sabe? Eu falo isso porque às vezes acontecia comigo, ou acontece com as pessoas, de às vezes você agir de uma forma, você fazer alguma coisa que quando os pais não estão lá, pra você é super natural você cuidar da criança e fazer aquilo, mas quando eles estão lá, eles te julgam, já grita na hora, não faz isso, eu não quero isso, ou eles vão lá e te corrigem na hora de uma coisa que você sempre fez e eles só perceberam depois de, sei lá, 6 meses. E isso te deixa um pouco inconfortável. Desconfortável, não existe inconfortável! A cabeça da gente, assim, eu não sei vocês, mas a sua cabeça quando o seu chefe tá perto, mesmo que você não esteja fazendo nada, você fica em constante alerta, sabe? Você não chega a relaxar e fazer um trabalho natural e tranquilo, sabe? Você fica em constante alerta ali, ó, porque se qualquer coisa que a criança fizer, às vezes é só culpa, mas você não tava ali pra vigiar, ou às vezes você fica com receio de, tipo, colocar ali a criança pra sentar, brincar rapidinho e colocar a roupa na máquina pra trocar e depois voltar, e a criança sumiu, aí os pais, mas você não tava lá cuidando, sabe? Você fica às vezes com receio, você tem tanta coisa pra fazer, sabe? Outra coisa também que acontece é o seguinte, os pais, eles falam assim que eles gostam que você brinca bastante com as crianças, mas às vezes a criança não quer brincar com você, sabe? E é bacana se a criança prefere brincar sozinho, mas às vezes eles estando em casa, eles querem que você fique ali o tempo todo com a criança brincando, e a criança não quer. Ela quer um pouco de espaço, ela quer fazer uma coisa dela, ela quer... Mas os pais às vezes empurram você pra brincar com a criança e ficar o tempo todo brincando em cima deles e eles não gostam. Mas também há situações em que os pais trabalham, por exemplo, num cômodo da casa e eles somem, trancam a porta, a criança não tem acesso. Ou já ouvi casos de que a mãe, ela pegava o carro, ela saía pra ir trabalhar, tipo, estacionava em outro lugar na esquina, sei lá, onde as crianças não podiam ver, e ela voltava pra casa e ficava no basement, que é tipo aquele porão, e ela ficava lá trabalhando o dia inteiro. Por quê? Porque era o fato das crianças verem o carro da mãe em casa, que eles sabiam que a mãe estava em casa, então eles queriam achar ela. Então elas faziam isso. Então às vezes você acha pais que trabalham em casa, mas eles entendem o seu lado, mas é bacana também quando você estiver fazendo o Skype, você ser direto com os pais se eles falam que trabalham em casa. Fala, olha, eu tenho autoridade, você vai influenciar no meu contato com a criança? Você vai ficar 24 horas me assistindo, me vendo se eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Posso ter uma liberdade? Posso fazer isso? Você comunicar pra eles que você não gosta, sabe? Que às vezes eles trabalhando em casa, você não consegue ter total essa liberdade com o seu trabalho e com a criança, porque acaba dificultando muito das coisas que você quer fazer, sabe? Então seja bem honesto, seja bem sincero com eles, fala mesmo que você não quer que eles fiquem em cima, se você é do tipo de pessoa que não gosta, porque pode sim atrapalhar muito, muito, muito no seu trabalho. É isso, espero que vocês gostem. Se vocês têm pais em casa e têm a convivência com ele, me conta aqui embaixo como que é essa convivência com os pais de vocês, se vocês têm ele que trabalha em casa, ou se você tem intenção de ter uma família que trabalha em casa. Por que que você tem essa intenção? Porque eu acho que é loucura. Mas enfim, tá bom? Um beijo, deixa seu comentário, se inscreve no canal, dá um like, assina o sininho, ativa o sininho, tudo do sininho, tá bom? Um beijo! Tchau!